Gustavo Xavier, Denis Quirino da Silva, Marcos Paulo dos Santos, Denis dos Santos Franca, Luara Vitória de Oliveira, Gabriel de Moraes, Eduardo Silva, Bruno Gabriel dos Santos, Mateus dos Santos Costa. Presente. Esses são os nomes das pessoas assassinadas pelo Estado na chacina de Paraisópolis, e esse episódio do Grifo é dedicado a elas. Olá, Grifa fãs! Oi, pessoal! E aí, o que vocês acharam da primeira parte do episódio sobre feminismo para os 99%? Nossa, meu livro favorito até agora, não sei vocês. Eu acho que é o que resume tudo, né? Acho que é o que junta tudo. Melhor de todos. Também acho. Só lembrando, gente, que a nossa primeira parte, a gente falou sobre todos os capítulos do livro. Então, a gente leu o manifesto em si. Nessa parte agora, a gente vai falar dos textos do prefácio, do encruzilhado e do pós-fácio, que são textos um pouco mais... Como explicar? Textos um pouco mais... Conceituais, um pouco mais cabeçudos, um pouco mais complexos até. Textos que eu, inclusive, imagino que várias pessoas não devem ler, porque às vezes a gente só lê o conteúdo do livro. Acho que as pessoas pulam, mas eles são muito interessantes. Exato, por isso a gente resolveu pegar essa parte do episódio só pra eles. Tudo bem? Então, bora! Esse é o episódio 3, parte 2, do Grifa Podcast, e o livro é O Feminismo para os 99%, um manifesto. Bom, então a gente vai começar pelo prefácio edição brasileira, que foi escrito pela Talíria... Nossa, já comecei bem, né? Talíria Petroni, difícil. Como errar o nome desse cristal brasileiro? Dessa fada sem defeitos, maravilhosa. Ela é deputada federal, foi eleita em 2018 pelo PSOL, professora de História da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, também é mestranda em Serviço Social, lá na Federal do Fluminense, e pesquisa sobre o papel das mulheres nas lutas urbanas. Foi eleita também vereadora da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 2016, com uma plataforma política feminista, LGBT, negra e popular. Foi eleita junto com a Marielle aí nessa época. Então tem isso, né? E ela começa citando, nesse prefácio, justamente uma passagem da Carolina de Jesus, mostrando pra gente a importância de lembrar das autoras brasileiras, né? Seja de ficção, de literatura, seja de teoria. Uhum. Tá aí também a Angela Davis, que lembrou disso pra gente quantas vezes ela pôde nos eventos aqui no Brasil. Não poupou. Críticas a nós mesmos, que a gente tava lá, 15 mil pessoas ouvindo essa mulher falar, e ela disse, bom, eu vim pro Brasil pra ouvir a Lélia Gonzalez, eu não sei porque vocês estão fazendo esse fuzuê pra me ver, porque eu vim aqui pra ouvir ela, e ela me ensinou muito. Então, tá aí pra gente perceber, né, que até agora, mesmo aqui no Grifo, a gente só falou de livros gringos, a gente só falou de mulheres, né, que tem uma perspectiva, inclusive, europeia, ou norte-americana, e que a gente vai mudar isso em breve também. Aguardem. Novidades. Mas então, a Talíria, o que ela fala sobre a Carolina é o seguinte. Mulher, negra, favelada, mãe de 3 filhos, criados sem pai presente, como tantas mulheres brasileiras. Carolina foi uma das maiores escritoras do Brasil. No entanto, suas obras raramente são estudadas na escola, sua história raramente é contada e sua resistência é silenciada. Carolina é exemplo de urgência de reflexões, necessariamente articuladas, sobre raça, sexo, gênero e classe. Carolina de Jesus diz muito de um feminismo profundamente necessário. Mulheres como ela não podem ficar de fora do nosso feminismo. Então aí a Talíria, né, tanto usando essa citação quanto no prefácio como um todo, ela lembra a gente que nem todo feminismo liberta. A gente falou bastante disso na primeira parte. De maneira bem exaltada. A gente tava um pouquinho bravas. E como nem todo feminismo liberta, nem todo feminismo emancipa, e que não é possível que o nosso feminismo deixe alguns corpos pelo caminho. Não há liberdade possível se a maioria das mulheres não couber nela. É sobre isso que falam as autoras do livro. Ela diz também que esse livro, esse manifesto, ele vai fazer provocações necessárias, e a gente reforça aqui que são provocações necessárias, urgentes, e que a gente tem que levar para a vida o tempo todo, de se perguntar sempre com quais mulheres esses feminismos estão dialogando. Quais mulheres a gente está convencendo sobre a importância do feminismo, né? Ele chega na nossa mãe, ele chega na nossa professora, ele chega onde ele está chegando, de que mulheres a gente está tratando nesses feminismos. E quais são as mulheres que elas ainda seguem segregadas, restritas a alguns guetos, marginalizadas desses feminismos que a gente tanto fala.
Por isso que ele tem que ser um feminismo com compromisso teórico, com compromisso político e com compromisso prático. É uma missão tornar esse feminismo verdadeiramente popular e emancipatório. Pela vida, pela dignidade, pela felicidade da maioria das mulheres. Importante usar essa palavra. É pela felicidade também, Sim. tá, gente? Não é só pelo pão, mas também as rosas. E ele esse prefácio vai misturando algumas especificidades do cenário brasileiro, as propostas do feminismo para os 99%, né? Que são aquelas teses todas que a gente tratou na primeira parte do episódio. É muito legal essa parte que ela traz esse retrato do Brasil e como ele se comunica com o que foi tratado no bruto do livro, porque ela vai apresentando histórias de mulheres reais, brasileiras, pobres, negras, faveladas, encarnando mesmo a urgência desse manifesto, né? E dando rosto, nome a ele. Isso é muito importante. E o nosso feminismo não pode ignorar que no Brasil, 34,5% da população urbana vive em assentamentos precários, então sequer tem direito à moradia. E o nosso feminismo precisa enfrentar, entre outras coisas, a pobreza, e a pobreza no Brasil, ela é feminina e ela é negra. Para além disso, o nosso feminismo não pode ignorar que no Brasil mais de 30 mil jovens são assassinados por ano, e desses, mais de 70% são negros e pobres. Nosso feminismo é necessariamente contra a militarização da vida e o genocídio dos corpos negros pelo Estado. Inclusive, por isso, achamos que seria muito pertinente começar esse capítulo lembrando das vítimas da chacina promovida em Paraisópolis, recentemente aqui na cidade de São Paulo. Porque, ainda que muitas pessoas mais desavisadas podem pensar, mas as vítimas não eram nem mulheres, o que isso tem a ver com o feminismo? Bom, se o nosso feminismo não é contra o genocídio de corpos negros, ele não serve a grande parte da população brasileira. Nosso feminismo também tem que ser sobre mulheres indígenas, caiçaras, camponesas, ribeirinhas, quilombolas, e ele não pode ignorar que o Brasil é o país que mais assassina defensores de direitos humanos, em especial luta pelo território e pela justiça ambiental. E também a gente está falando do país que a maior parte dos alimentos que a gente tem é envenenada, que a soberania e os saberes dos povos tradicionais, eles são aniquilados, quando não as pessoas são aniquiladas. E a gente tem que lembrar que esse feminismo que a gente está falando, ele é indissociável de uma perspectiva ecológica, do bem viver e da justiça ecológica mesmo. No Brasil, a gente presencia um avanço do agronegócio e de um modelo extrativista de monocultura que, somado a esses retrocessos, né, na luta pela demarcação das terras indígenas, desse saber ancestral, mostra a necessidade que o feminismo tem de incorporar a luta por um outro modelo de desenvolvimento. Um modelo diferente dessa lógica produtivista, de expropriação de terra. A gente já trouxe a Federici aqui milhões de vezes, fazendo as relações entre os cercamentos das terras, Infelizmente, né? não pessoalmente. Infelizmente, não pessoalmente. Quem sabe no próximo episódio. Mas que esse modelo, né, produtivista, extrativista, ele é tão colonial, fundador do Brasil, né, de alguma maneira, como é conhecido dentro desse modelo. E do que é o capitalismo. E sustenta o capitalismo, né. E o nosso feminismo é também sobre as tantas transexuais e travestis assassinadas, a maioria sendo negras e pobres, num país que é o número 1 do país que assassina mais pessoas transexuais, que é o Brasil, e onde se mata e estupra de forma corretiva as mulheres lésbicas e se nega o direito de bissexuais amarem. Nosso feminismo é também sobre as trabalhadoras domésticas. Aqui no Brasil, só em 2015, os direitos básicos, como férias remuneradas, que todos os trabalhadores registrados já tinham, foram estendidos às trabalhadoras domésticas. Num país que ainda tem um quartinho de empregada como parte comum dos apartamentos brasileiros, não é possível um feminismo que não enfrente radicalmente e frontalmente a exploração daquelas que são majoritariamente negras, que são essas mulheres que enfrentam uma nova forma de escravidão, um pouquinho mais branda. É muito significativo e muito importante a maneira que a Thalíria se refere ao capitalismo como a completa barbárie. Ela diz que é o capitalismo que transforma tudo em mercadorias. Não só falando de trabalho, mas de corpos, de talentos, de fé, do amor, dos desejos e das mulheres também. E por isso ele não nos serve. O feminismo neoliberal também não nos serve em nada. Esse manifesto, inclusive, ele chega aqui às nossas mãos, né? E ele foi lançado internacionalmente ao mesmo tempo, justamente no momento de crise do capitalismo. E é nessa fase de crise que essas desigualdades, a concentração de renda, todas essas
pioras significativas na qualidade de vida das pessoas, elas se agravam, né? Elas se acentuam. Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Já dizia... Bom. Já dizia... Como é que chama essa banda? As Meninas. Elas já diziam as meninas. Sem querer aqui, né, deixar a nossa conversa um pouco menos séria, mas citando as meninas neste momento. Socialistas da história da cultura brasileira. Wesley Safadão e as meninas. E é o momento que a gente vê um crescimento, uma ascensão de governos, enfim, fascistas, neofascistas, chame como quiser, que estão, no final das contas, e é o que a gente precisa lembrar sempre, não estão sempre ao serviço do capital, né? Não são pessoas malvadas que estão aí querendo uma coisa completamente descolada. É o mesmo fruto, o mesmo negócio. E aí ela termina com uma citação, tipo, incrível, que a Chicló, nossa leitora oficial de citações de livros, vai ler agora pra gente. Vamos lá. É um manifesto, uma provocação, um chamado à luta feminista anticapitalista, ecossocialista, antirracista, internacionalista. O feminismo que nos interessa é o feminismo compromissado com o direito à vida, com o bem viver, com a liberdade caracterizada pela responsabilidade com o outro e com a natureza. Porque nem todo feminismo serve a todas as mulheres, nem à humanidade, nem ao planeta. Precisamos avançar contra o feminismo do 1% que detém mais da metade da riqueza desse mundo às custas da exploração e da opressão da maioria. Esse manifesto é um instrumento a serviço das lutas das mulheres que sofrem cotidianamente no corpo a barbárie que sustenta o capitalismo. Da nossa radicalidade depende a própria sobrevivência e a dignidade dos 99% dos quais fazemos parte. Não vamos arredar o pé das ruas. Bom, e aí o livro também tem um texto de abertura, praticamente, que chama Encruzilhada. E é encruzilhada porque elas vão mostrar duas visões diferentes e opostas de feminismo. A primeira delas, elas vão contar que em 2018, a diretora de operações do Facebook, a Sheryl Sandberg, ela disse que nós estaríamos em uma situação muito melhor se metade dos países e das empresas fosse administrada por mulheres e metade de todos os lares fosse administrado por homens. Claro, é isso mesmo. Equidade, né? Nossa, que linda a visão. E que a gente não deveria ficar satisfeita até atingirmos esse objetivo. Depois, fica Acabou. de boa. Tudo se resolveria assim. A Sheryl sempre se posicionou dizendo que o sucesso conquistado por meio de uma atitude firme, empreendedora nos negócios, era o caminho mais fácil para essa igualdade de gênero que a gente estaria buscando, né? E vendeu muito livro falando isso, e deu muita palestra, muito TED Talk e tudo mais. Ótimo. Obrigada, Sheryl. Na mesma primavera, o que aconteceu? Rolou uma greve na Espanha, uma greve feminista e uma greve de mulheres, que parou o país, com a adesão de mais de 5 milhões de participantes, exigindo uma sociedade livre da opressão sexista, da exploração e da violência, por meio de rebelião e luta contra a aliança entre o patriarcado e o capitalismo, que nos quer obedientes, submissas e caladas. E elas estão citando aqui as demandas. De um lado, então, a gente tem pessoas como a Sandberg, que veem o feminismo como um serviçal do capitalismo. Então, você usa o feminismo para promover o capitalismo de alguma forma, né? Promover as suas estruturas e propõe um mundo em que a administração da exploração e da opressão seja igualmente compartilhada por homens e mulheres da classe dominante. Então a gente não quer só homens oprimindo e explorando, a gente também quer que mulheres possam oprimir e explorar. Então, isso é desde... falar, nossa, uma chefe mulher, que maravilhoso, que libertador, essa empresa é muito feminista. Até mesmo, né, fazer isso com chefes de Estado, primeira-dama, presidentas, enfim. Qualquer mulher que endosse uma política de extermínio, de imperialismo, inclusive que afeta diretamente outras mulheres. Então, em uma nítida contraposição a esse feminismo liberal da Sandberg e de muitas mulheres, as organizadoras da greve feminista insistem em pôr o fim ao capitalismo. O sistema que cria o chefe, produz as fronteiras nacionais e fabrica os drones que as vigiam. Maravilhoso isso, né? Tipo, todos os âmbitos. Tudo que Exato. E é essa a encruzilhada que elas apresentam pra gente, né? Um caminho conduz ao quê? A um planeta arrasado, que a vida humana já tá praticamente reconhecível, né? Se é que ela permanece possível no mundo que a gente tá desenhando até agora. Ótimo. E, do outro lado, um mundo justo, que a riqueza e os recursos naturais sejam compartilhados por todo mundo, onde a igualdade e a liberdade sejam premissas e não aspirações, né? É impressionante que a gente seja
contra isso, de verdade, pra mim é uma coisa que eu acho que eu nunca vou entender. E gente que tá do lado mais atingido, né? Eu acho que isso é o mais chocante. Pois é, uma coisa é a pessoa que não quer que o mundo seja justo, que divida a riqueza, porque a riqueza é dela. Outra coisa é, meu querido, você não tem nada no bolso, você não quer que seja assim. Por quê? Que coisa triste. É isso. E aí elas vão dizer que esse contraste ele não podia ser mais extremo e que essa escolha não podia ser mais urgente. E é por isso que não existe um caminho intermediário, né? É importante bater bastante nisso. Não existe um caminho intermediário. Nossa, elas falam em todas as partes do livro. Em todas as partes do livro. Não tem um meio termo, porque as condições materiais que o liberalismo levou a gente como humanidade até agora, elas são extremas. A gente tá falando, assim, de condições materiais mesmo, coisinhas que a gente tá observando, tipo um planeta destruído, sabe, a hecatombe ambiental, a situação da população geral, especialmente no sul global, que luta pela sua sobrevivência, enfim, o mundo tá, tipo, no limite, né? A gente tá acompanhando isso diariamente. E a dissociação cada vez mais profunda entre essa ascensão de mulheres de elite e as melhorias na vida da vasta maioria da população está cada vez mais visível. O neoliberalismo não está mais dando conta de apaziguar os ânimos. Por isso um feminismo anticapitalista se tornou imaginável hoje em dia, né, na atualidade. Então, no vácuo, a gente falou sobre isso, inclusive, também na primeira parte, esse vácuo produzido pelo declínio do liberalismo, a gente tem a oportunidade de construir outro feminismo, que é um feminismo que traz uma definição diferente do que conta como questão feminista, uma orientação de classe diferente, radical e transformadora. Esse manifesto é a iniciativa para promover esse outro feminismo. Elas até falam que que elas não escreveram esse manifesto para delinear uma utopia imaginada, mas sim para assinalar a via a ser percorrida, a fim de alcançar uma sociedade justa. E o que nos dá coragem para embarcar nesse projeto é a nova onda de ativismo feminista combativo. Esse não é um feminismo corporativo. Bom, e finalmente, assim, o que nos dá coragem para embarcar nesse projeto, né, é essa nova onda de feminismo ativista e realmente combativo. E aí, cara, que momento que vivemos na América Latina, né? O que a gente tá conseguindo ver aí, e aí nessas horas eu fico até feliz com o grande lance das redes sociais, assim, que eu tenho várias restrições. Tava com medo do que você ia falar, que você fica até feliz nessas horas. Não. Nessas horas eu fico até feliz com a super exploração dos trabalhadores. Com as redes sociais. Nada, tira a máscara, né? Surpresa! Gente, surpresa, eu tava infiltrada. Na verdade, eu sou do novo. Credo. Não, mas com as redes sociais a gente conseguir ver em tempo real, praticamente, né, as coisas que estão acontecendo e, de alguma maneira, acho que se inspirar não é a palavra, porque seria ótimo que a gente não precisasse se inspirar pra fazer essas coisas, né? Mas, enfim, ver aí o que as hermanas estão fazendo e sei lá, e quem sabe se radicalizar, né, porque tá demorando. Inclusive, uma das coisas que eu achei muito interessante nesses dias é que aquele grupo feminista Las Tesis, lá no Chile, que organizou aquelas performances sobre o violador, né, eu acho que é um violador em seu caminho, alguma coisa assim, começou a proliferar pela América Latina inteira. Então, tem mulheres cantando e refazendo essa performance em muitos lugares da América Latina, inclusive aqui no Brasil. A gente teve algumas, quase participei de uma, mas não tive tempo. Fiquei chateada também que eu não consegui, queria muito. Mas vamos postar o vídeo pra vocês verem como é que ficou aqui em São Paulo. Achei que ficou bem legal com a versão brasileira Herbert Richards. E, não, mentira, foi uma boa versão brasileira. Mas que é um exemplo de como isso se espalha pelas redes sociais, né? Enfim, linda e triste e importante e radical ao mesmo tempo, essa nova onda, né, de um feminismo ativista e combativo, que não é nem um pouco esse feminismo corporativo e também não é nem um pouco o feminismo de microcrédito, né, do sul global, que vai emprestando dinheiro para as mulheres necessitadas, que na verdade só vai criando uma grande cadeia de dependência, né? A gente vai falar isso tanto que vocês vão sonhar com isso. Vão, ouvindo a nossa voz loucamente. Na verdade, em vez disso, né, o que nos traz esperança são essas greves feministas feitas tanto pelas mulheres em 2017, 2018, que vem acontecendo, e são as greves, movimentos cada vez mais coordenados, que corporificam mesmo um feminismo para os 99%. Bom, então, depois de ler o manifesto todinho,
chegamos no pós-fácil, que como eu disse no começo do episódio, tem pessoas que nem leem. Eu acho que eu mesma não tinha lido, inclusive, da primeira vez que eu li esse livro. E digo pra vocês, leiam. Porque é muito bom, na verdade. Leiam sempre. É a parte mais cabeçuda do livro, assim. Tive até, quando a gente tá fazendo esse roteiro, eu precisei, tipo, parar e realmente me concentrar, porque não é simples. E eu espero, inclusive, que esse episódio ajude a compreensão de quem tiver alguma dificuldade em fazer essa leitura. E a gente vai deixar alguns vídeos das próprias autoras ou de outras teóricas explicando também alguns conceitos no final, que exato, acho que é legal. Porque eles não são simples. Mas esse pós-fácil é dividido em algumas partes. A primeira parte chama Começando pelo Meio. E elas dizem o seguinte: senta que lá vem bucha. Não, tô brincando. Mas elas falam o seguinte, que elas escreveram esse manifesto, certo? E que a inspiração para essa escrita foi o Manifesto Comunista. Espero que ninguém seja surpreso nessa altura do campeonato. E o manifesto... Você é comunista, Isadora? Você é marxista? O Manifesto Comunista foi escrito em 1848 por dois caras. Um cara que chama Karl Marx e outro cara que chama Friedrich Engels. E a inspiração das autoras nesse formato, né, nesse manifesto, não foi só formal, né? Não foi só, a gente quer escrever um manifesto que se organize estruturalmente como um manifesto comunista. Mas também tem tudo a ver com o conteúdo, porque os dois manifestos identificam o capitalismo como base fundamental da opressão na sociedade moderna. Inclusive, o feminismo marxista também, né? Exatamente. E elas vão dizer que, justamente, em 2018, né, quando foi lançado, o livro não é 1848, quando foi lançado o outro manifesto. É um mundo muito mais globalizado, são revoltas que existem para muito além da Europa, conflitos que envolvem nacionalidade, raça, classe, religião, além de outras questões que não foram abordadas, né, pelo Marx e pelo Engels, como sexualidade, deficiências, ecologia, enfim, um cenário político fraturado, que é difícil de imaginar uma força revolucionária unificada em torno de uma coisa, né, em torno de algo, assim, específico. Para além disso, na época que o manifesto foi escrito, o capitalismo era relativamente jovem. Muito diferente do capitalismo que a gente tem hoje, que é bastante mais ardiloso, mais avançado, já se desdobrou aí, os bracinhos já estão bem maior. Exatamente. Além disso, de lá pra cá, né, do século XIX até agora, a gente acumulou algumas boas derrotas. Então, a gente... Que ótimo, né? A gente teve a degeneração completa da Revolução Bolchevique pelas mãos do Estado stalinista autoritário, perseguidor e absolutista. A capitulação da chamada social-democracia europeia a um nacionalismo e a ideias de guerra. A gente teve regimes autoritários acumulados, né? Teve e tem regimes autoritários acumulados no sul global. Enfim, então tudo isso aconteceu de lá pra cá e que faz diferença na hora que a gente tá falando sobre um manifesto para organizar as pessoas, certo? Então a gente precisa recuperar os movimentos emancipatórios de hoje, que retire-os das mãos do neoliberalismo, porque esses movimentos nas mãos do neoliberalismo dominam o nosso movimento em prol do avanço de algumas poucas pessoas, como a gente já falou algumas vezes. Elas também falam de algumas armadilhas, que também, de novo, são faladas no livro todo. Sério, vocês vão sonhar com isso. Mas esse é o objetivo, é que nem a fita pra parar de fumar que o Chandler ouve. Fica... Referências desse episódio, a fita do Chandler da 7ª temporada de Friends. A fita do Chandler, em 2019, somos nós falando sobre feminismo para os 99%. Acho que melhorou. Então, as armadilhas são aquelas que elas já falaram várias vezes e que a gente reiterou aqui também muitas vezes. Que é essa ideia de que a gente tem que considerar que as nossas opções políticas hoje são duas. Ou a gente tem um neoliberalismo progressista, que tem aquele feminismo, né, corporativo, elitista, com aquele verniz de emancipação, que segue a mesma agenda predatória do neoliberalismo não progressista, de fato mais atenuada, ou o neoliberalismo reacionário, que tem justamente essa agenda semelhante, mas métodos muito piores. Muito piores. Acho que isso fica bem, de novo, claro na história recente do Brasil.
que elas colocam que eu acho que é importante para evitar confusões e conflitos. As forças não são idênticas, elas são diferentes, de fato, elas têm muitas diferenças. Mas o que elas querem dizer é que ambas são inimigas do feminismo que se propõe a ser verdadeiramente emancipatório e majoritário, porque promovem um neoliberalismo como saída da opressão. Que seja um neoliberalismo leve, um neoliberalismo light, o neoliberalismo progressista. Verde. O neoliberalismo verde, o neoliberalismo de mulheres. Rosa. Mesmo assim, isso não é uma alternativa verdadeiramente confiável, porque ainda está promovendo o neoliberalismo como uma saída, e ele não é. E aí, nesse capítulo também, é bem legal que elas contam que as 3 se conheceram trabalhando juntas justamente na greve de mulheres, que aconteceu nos Estados Unidos em 2017, e elas acabaram juntando forças porque elas já seguiam uma linha bastante parecida na sua formulação individual, né, da teoria feminista, e na compreensão comum da conjuntura e de um objetivo político, assim, de um resgate e de uma correção de curso que reorientasse as lutas feministas que estavam, naquela época, meio confusas, assim, meio num ainda cenário... hoje. Naquela época, 2017, ontem, no caso. Mas você imagina, nesse momento eu fiquei pensando, ai, gente, imagina esse café. Ai, tipo, deve ser miga, chiquérrimo. olha, acho que seu trabalho é parecido com o meu. Vem Ai, cá, amiga, tomar vamos um escrever café. um manifesto. Ai, vamos sentar aqui e ver um episódio de... Como chama a série que tá todo mundo vendo, que é legal? Esqueci. Big Little Lies, não sei. Não. Eu imagino elas assistindo Big Little Lies. Eu também imagino. Não, a do Padre Gato e escrever um manifesto. Do Padre Gato, não faço ideia. Ai, eu estraguei a minha referência, porque eu não lembro o nome da série. Mas tá bom, depois a gente pensa nisso. Bom, e aí elas vão para uma parte do texto que chama Conceituando Novamente o Capitalismo e Suas Crises. Essa parte aí vai ficar mais... Vai pegar. Elas vão falar de uma retomada da ideia de uma crise social intensa que organiza a vida dos trabalhadores ao redor do mundo inteiro hoje, né? E essa crise, ela só existe porque o capitalismo depende das crises para sobreviver e para se reinventar. A gente também já tratou disso um pouco lá na primeira parte do episódio. Por quê? Porque esse capitalismo, na verdade, a gente trata só, muitas vezes, né, da parte do sistema econômico, mas ele é também uma ordem social institucionalizada, que abrange relações aparentemente não econômicas e práticas que mantêm a economia oficial. Então, por trás do que mantém esse capitalismo, a gente tem o trabalho assalariado, a produção, o sistema financeiro, mas a gente tem também as condições que possibilitam que tudo isso exista, né? Que são o quê? As famílias, as comunidades, a natureza, os estados, as organizações políticas e, principalmente, daí começa a grande explanação principal dessa parte, o trabalho não assalariado, como são os trabalhos da reprodução social. Elas vão propor que a gente faça essa análise em 3 linhas, né? A partir de 3 contradições não econômicas do sistema capitalista. É a contradição ecológica, a contradição política e a contradição da reprodução social. E todas elas têm a mesma raiz, que é o impulso do capital de se aproveitar dessas contradições sem a intenção de pagar por elas. A contradição ecológica, elas explicam através de uma ótima metáfora. Então, o capitalismo, o que ele faz? Ele trata a natureza como se fosse uma torneira, que libera energia e matéria-prima sem fim. E embaixo dele tem um ralo de uma pia, que absorve todos os resíduos. E é assim que o capitalismo trata a natureza, como se tivesse uma torneira que solta coisas sem fim e uma pia que se livra de tudo e tá tudo bem. É verdade? Não é verdade. Só que é isso. O capital se aproveita da natureza sem nenhuma preocupação de preservá-la, nem de renová-la, e nem de, sei lá, pagar por isso. Sempre pensando de graça. Por isso, as sociedades capitalistas desestabilizam habitats e ecossistemas de forma estrutural. Não tem capitalismo sem essa forma de lidar com a natureza. Aí a contradição política trata de uma tendência do capitalismo a transformar questões que a priori são questões políticas, como serviços públicos, enfim, transformar essas questões em questões de mercado e questões de lucro. Então, na roda de funcionamento do capital, tudo precisa servir ao capital. Por isso, não tem verdadeira responsabilidade com as aspirações democráticas, né? O capitalismo não tem verdadeira responsabilidade com as aspirações democráticas, com os direitos, com os poderes públicos, e tende sempre a repressão e a crises para governar, porque esse governo não precisa ser democrático, esses estados não precisam ser democráticos, eles precisam servir ao capital.
Por fim, que é justamente, acho que a parte mais importante desse pós-fácil, é a contradição da reprodução social. A gente vai explicar ela melhor daqui a pouco. Mas é baseado nessa tendência do capitalismo a se aproveitar do máximo de trabalho reprodutivo gratuito para garantir o trabalho produtivo e o lucro. Isso leva as mulheres e as suas famílias a exaustão e rupturas. De novo, vamos explicar isso melhor em breve, daqui a poucos minutos. Mas sem essas 3 contradições, segundo as autoras, não existiria a sobrevivência do capital. Porque essas são as condições básicas de manutenção do sistema. Então voltando à contradição ecológica, a política e a reprodução social. Se o capital tivesse que pagar pelos custos da renovação e do funcionamento democrático dessas 3 bases, ele não teria mais lucro, porque todo o dinheiro do capital seria revertido para pagar essas 3 grandes contradições, porque elas sustentam o sistema. Ou seja, o capitalismo deixaria de servir ao seu propósito. Isso não pode acontecer. Por isso, o capitalismo ele vai se reorganizando sempre em torno dessas 3 contradições, além das contradições econômicas, para não deixar de existir. Pois é, ele nunca deixou de existir, porque ele é fundado nisso, e em tempos mais normais, menos turbulentos, mais tranquilos, essas contradições, elas apareceriam mais fortemente, né, só pra quem tá na parte mais basal, assim, da pirâmide. O que já não é bom, né, vamos combinar. Já tá o péssimo, que já pessoal. tá bem horrível, assim, considerando que a gente espera que todos tenham uma vida, né, minimamente estável e boa. Mas a gente não tá em tempos normais, né? Vamos combinar. A gente tá em tempos de crise profunda, absoluta, baseada, inclusive, no esgotamento dessas contradições. Então é isso que elas falaram, que já chegou num nível em que essa desigualdade, ela tá tão absurda que nem quem já girava dentro dessa lógica tá conseguindo girar dentro dessa lógica feliz, né? E com todas as suas condições de vida garantidas. Então, esses 3 pontos, eles estão em ebulição mesmo. Tirando aquele 1%, vagabundo, de novo citando o Safadão, como ele já disse, que realmente é 1%, e aí 1% a gente tá falando de 1%, gente, e não de pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro que você. Então, tirando esse 1%, ninguém escapa da crise trazida por esses esgotamentos, ninguém mesmo. A gente tá falando dos trabalhadores da fábrica, a gente tá falando dos CEOs, a gente tá falando de todo mundo, entendeu? Sim. 1% é realmente muito pouco expressivo, assim, a gente não consegue mensurar. E até o esgotamento ecológico, nem 1% escapa, né? Vai fazer o quê? Vai construir uma base na Lua? Não sei o que vai fazer. Eles estão começando, né, a fazer viagens espaciais, mas, né? assim, você que é da classe média, não eu não acho que você vai pra Lua. Gente, mas tudo bem. Deixa eu trazer essa notícia, não vai acontecer. Enfim, por isso, por conta disso tudo, que é preciso fazer crescer a ideia de que nada disso pode ser resolvido separadamente. Nem de forma alheia à destruição do sistema capitalista. É essa destruição e essa superação que vai fazer com que as coisas realmente, estruturalmente, sejam mudadas. E aí, vem agora a parte que é uma das partes, acho que mais importantes desse pós-fácil, porque ela explica um conceito que é bastante importante na compreensão desse livro e na compreensão de muitas teorias de feministas anticapitalistas atuais. Chama o que é reprodução social. Então, reprodução social é um conceito que ele é usado no livro o tempo inteiro. E ele é fundamental para a compreensão anticapitalista do feminismo, que se pauta em mudanças profundas e considere o quanto nossa opressão está enraizada no sistema capitalista. Particularmente, acho que essa é uma grande forma de analisar o mundo por um viés feminista. E aí elas vão trazer um exemplo que eu vou deixar vocês analisarem, não vou dar juízo de valor, que é o exemplo da Lu. Sem julgamento. Que é uma mãe no Taiwan, em 2017, e ela pediu a indenização pelo tempo e investimento econômico na criação dos seus filhos. E como eles disseram não e não retribuíram esse investimento, se recusando também a cuidar dela na velhice, ela entrou com um processo. E aí o que aconteceu? A Suprema Corte do Taiwan ordenou que o filho pagasse quase $1 milhão como custo pela sua criação. Estranho, no mínimo. E aí eu vou dizer que é bizarro mesmo, e vou fazer um juízo de valor mesmo. Mas que revela, por que elas trazem isso? Porque revela, na verdade, 3 aspectos da vida no capitalismo que são conectados profundamente a essa teoria da reprodução social e que ficam facilmente escondidos, né, ignorados, invisibilizados. O primeiro aspecto é que é preciso muito tempo e muitos recursos para se dedicar a tudo que envolve a criação de um filho ou de uma filha, né?
O segundo aspecto é que esse trabalho todo ainda é feito pelas mulheres, e principalmente pelas mulheres na sociedade que a gente vive. E o terceiro aspecto é que no seu curso normal não tem nenhum tipo de retribuição, nenhum valor agregado a todo esse trabalho. Ou seja, ele é considerado natural e, portanto, ele não precisa ser remunerado. Um outro aspecto que talvez fique menos evidente à primeira vista, mas que também está conectado com essa história, é a gente pensar como a nossa organização de sociedade tem duas características que são inseparáveis. E é isso que essas são as premissas da teoria da reprodução social. Então, no capitalismo, existe a necessidade de obter lucro para se sustentar, para o capitalismo se sustentar enquanto sistema. Isso a gente chama de, então, obtenção de lucro. Então, sempre precisa estar gerando dinheiro a mais do que o que é produzido. Mas também tem a necessidade de seres humanos existirem e de sustentarem. Essa é o que é chamada a produção de pessoas, né? Então, também conhecido como reprodução social. Porque a reprodução social, ela se preocupa com essa característica, com como os seres humanos se sustentam e como eles existem, a partir de que recursos. Como é organizado isso? É aleatório, é abstrato? Não. Então, as atividades de reprodução social, elas são atividades de sustento dos seres sociais. Porque esses seres sociais, gente, não é The Sims, né? Eles não só comem e dormem, mas eles também criam outros seres, eles cuidam deles, tanto em famílias quanto em comunidades. Então, toda a sociedade precisa dos trabalhos de reprodução social, porque né? Essa organização comunitária, coletiva, que é de toda a sociedade, precisa desses aspectos sendo olhados. Mas nem toda a sociedade se organiza da mesma forma que a gente se organiza em torno da reprodução social. Na sociedade capitalista, o trabalho da reprodução social também é importante para formar o que é chamado um exército de reserva. Então, um grupo de pessoas sempre disponíveis para trabalhar a qualquer custo. Que um dia foram bebês e que eles vão crescer e vão se tornar essa força de trabalho disponível para o capital. Nessa sociedade, também é esse trabalho que é despejado sobre as mulheres, principalmente, esse trabalho da reprodução social. Então, e aí é o seguinte, né, Isa? É um pouco complexo, esse tema. Então, a gente pensou da melhor forma possível de explicar, porque adentra em questões econômicas, né, em teorias econômicas. Mas vamos tentar explicar de uma forma bem geral como funciona o capitalismo em linhas gerais. Então, os trabalhadores assalariados, eles recebem, mas eles são assalariados, então eles recebem um salário, mas esse salário ele só é suficiente para pagar os custos básicos da sua sobrevivência. Ou, às vezes, um pouquinho mais. Mas o fato é que eles geram muito mais valor do que o quanto eles recebem. Então, se você produz R$2.000 por mês, você não vai ganhar R$2.000 por mês, certo? Você vai ganhar 1.000, você vai ganhar uma taxa sobre o quanto você produz. O resto do valor vai para os seus patrões. E eles acumulam esse capital através do que sobra do seu trabalho. As pessoas precisam topar esse esquema para sobreviver, porque você não pode simplesmente falar, não, eu me recuso a... Bom, hoje em dia que somos todos microempreendedores individuais, você pode até achar que você está negando esse sistema, mas você está de qualquer forma. Gente. É uma mentira. É uma mentira, tá? Continua sendo a mesma coisa. Então a gente precisa topar esse esquema para sobreviver em sociedade, para prover para nós mesmos e para as nossas famílias. Dentro de uma sociedade capitalista. Exato. E aí, para quem quiser entender melhor, eu vou dar uma dica. É de um homem, tá, gente? Vocês me perdoem. Chegou esse momento. Existe um homem lindo chamado Jorge Grespan. O Grespan é professor de história na USP. E ele é formado em economia, enfim. Ele é um historiador marxista que estuda bastante essa questão, esses aspectos econômicos estruturais do capitalismo. Ele, não estou só falando dele por falar dele, porque ele é bonito... Mas porque eu tive aula com ele e ele é uma pessoa impressionantemente didática. Então, a gente vai deixar disponível 2 videozinhos pra vocês no nosso blog. Pra quem tiver interesse em entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, dá uma olhada, porque ele explica isso de uma forma realmente você fala, uau, fez sentido. Muito simples. Tá, beleza. E aí a gente consegue, se tá meio confuso agora pra você, dá uma olhada nesses vídeos que a gente vai colocar lá no blog depois. Bom, e o que as teóricas da reprodução social elas vão complementar é que quando a gente está falando das mulheres trabalhadoras, além dessa exploração, né, da exploração de você produzir e o que você produz, uma grande parte vai para o seu patrão e não para você,
o que essa mulher trabalhadora precisou fazer para garantir a sobrevivência dos seus antes mesmo de chegar no trabalho. Eu lembro que no saudoso Federici Palusa, numa das palestras, não vou lembrar qual, ela já chegou com os 2 pés no peito, dizendo assim, gente, então, é o seguinte, pra vocês entenderem o que é reprodução social. Se agora, hoje, nesse exato momento, 5h15 da tarde, todas as mulheres desaparecessem, o que ia acontecer com o mundo? E a resposta é, o mundo ia colapsar. Porque todas essas tarefas que estão sendo garantidas pelas mulheres, elas são essenciais. O que é uma grande contradição, né? Porque se elas são tão essenciais e são elas que fazem o sistema continuar girando, rodando, elas deveriam ser as mais valorizadas dentro de um sistema capitalista, né? E o que é mais curioso, eu acho, disso, é a gente parar pra pensar que, tipo, o capitalismo odeia as mulheres. Né? É isso que significa a misoginia, é um ódio a mulheres, mas o capitalismo não existe sem mulheres, então olha que contradição bizarra, totalmente pra ver como a gente só serve ao propósito que eles querem que a gente sirva mesmo, assim, que é pra essa manutenção do sistema econômico da sociedade. Todo o resto que não for isso, aí a gente tá sendo... bruxa. A gente já é bruxa, a gente já não tá sabendo o nosso lugar, né? E é justamente aí que reside essa análise feminista, marxista, fundamental para entender o funcionamento do capitalismo, né? Que só se obtém lucro, né, nesse sistema através do trabalho assalariado. E o trabalho assalariado só existe sob o trabalho reprodutivo não assalariado de produção de pessoas. Tipo, é muito louco. É muito louco. E é muito cruel. E é muito dissimulado. E ao mesmo tempo tá aí funcionando há tanto tempo. E justamente distinguir esses 2 trabalhos é a obra do capitalismo também, que vai dividindo esses 2 tipos entre as mulheres e os homens, entre trabalhos valorosos e trabalhos sem valor, como se não fossem todos constitutivos do mesmo sistema. E aí tem uma frase que elas usam que eu acho que é bem simbólica de toda essa discussão, que elas falam assim: a reprodução foi relegada à família, onde foi feminizada e sentimentalizada, definida como cuidado em oposição ao trabalho, realizada por amor em oposição ao dinheiro. Inclusive é uma coisa que falam para os professores, né? Teve aquele... Ed Gomes, qual era o nome dele? O irmão primo do Ciro Gomes lá, que a galera gosta muito. Ele falava que professor tem que trabalhar por amor, né? O Alckmin, se eu não me engano, falou isso uma vez também. Essa mesma ideia de que o amor se opõe ao dinheiro. E teoricamente, se você perguntar para as pessoas, né, o que você acha que é mais bonito, o amor ou o dinheiro? Todo mundo vai falar que é o amor. Exato, mas inclusive, quem é que quer trabalhar por amor? Exato, não, e como que é? Ame o seu trabalho e você não trabalhará mais nenhum dia. Gente, mentira, tá? Você vai trabalhar pra caralho. Ame o que faz e você não precisará mais trabalhar nenhum dia. Mentira. Ame o que faz e você vai perder o amor. Eu prefiro esse. Veja o amor destruindo, veja sendo destruído profundamente. Então é isso, enquanto o capital ferozmente luta para arrancar cada vez mais lucro do funcionamento e do modo de vida das pessoas, as pessoas elas estão só lutando, no fim, para levar uma vida digna, né? Ainda que algumas estejam lutando para levar uma vida digna de uma forma um pouco mais feroz também do que a grande maioria das pessoas, tá todo mundo querendo levar uma vida digna. Acho que também varia a compreensão de vida digna para as pessoas, né? Quanto mais você tá acostumada com luxo, mais o digno parece que é a riqueza. Mas, então, pensando a nível global e a nível não individual, a luta por uma vida digna e essa luta do capital para arrancar lucro nosso, isso é irreconciliável. Não tem vida digna quando a gente está sofrendo essa exploração. Porque um aumenta com a diminuição do outro. Então, o lucro aumenta. Quanto mais lucro, menos digno nas nossas vidas. E quanto mais digno nas nossas vidas, menos lucro. Então, não tem equilíbrio, gente. Não tem. Entende? E é por isso que a gente tem que falar da luta das pessoas por uma vida digna. E não por uma luta por um trabalho digno. É diferente. A vida, né, tem que atravessar a luta pelo trabalho, pela equidade e tudo mais. Essa luta ela é maior do que as pautas que a gente chama de pauta corporativista, sei lá. As pessoas, elas não querem um salário pelo salário. Elas querem um salário porque é isso que vai garantir uma boa vida para elas. É a partir da compra de determinadas melhorias mesmo dentro desse sistema. É justamente por essa vida que é significativamente muito maior do que o lucro que a gente precisa lutar.
E quando eu tava lendo essa passagem, eu lembrei de uma passagem de um moço, novamente um homem. Hoje você tá insuportável. Eu tô muito dos machos. Olha a passadora de pano. Tem um rapaz que chama Leon Trotsky. Teve, né? Ele não existe mais. Felizmente, ele foi assassinado de forma bárbara por uma picareta no regime stalinista. Mas ele foi um revolucionário russo. A Isa tá dando risada, mas é verdade. Ele foi um revolucionário russo, um dos mais importantes do Partido Bolchevique. E é isso, ele foi assassinado em 1940, se eu não me engano. E em fevereiro de 1940, ele escreveu um testamento bem bonito, porque ele já tava meio zoado, meio cagado, tava no México já. E aí, ele, no final desse testamento, tem uma frase que, sinceramente, assim, guia a minha vida, em certo sentido, porque eu acho que é muito bonita. Que ele fala assim, né, ele tá falando, no testamento ele fala como ele, né, toda a trajetória política dele, das coisas que ele acredita, e ele termina falando assim: a vida é bela, que as gerações futuras a limpem de todo o mal, de toda opressão, de toda violência, e possam gozá-la plenamente. Eu acho que é sobre isso. A vida, gente, é maravilhosa, a vida pela vida. O fato de estarmos vivos é uma coisa incrível, de fato. Mas o que a gente precisa fazer, qual é a nossa tarefa? A tarefa das próximas gerações, as que puderem estar vivas dentro desse sistema ecológico cagado, é limpar a nossa vida do mal, da opressão, da exploração, da violência, para que a gente possa viver a vida, de fato, plenamente, completamente. O que não é possível se o lucro atravessa nossas vidas. E aí, a partir dessa conceituação do que é reprodução social, elas falam da crise da reprodução social. Na minha opinião, essa é a parte mais difícil do livro. Então, novamente, vamos com calma para tentar entender o que é colocado aqui. Então, voltando ao que eu estava falando da reprodução social, né? O tratamento que é dado ao trabalho da reprodução social, no capitalismo, ele é contraditório. Porque ele renega o valor econômico e a importância desse trabalho, então não paga, fala que não tem importância, qualquer pessoa sem cérebro pode fazer, inclusive isso é uma coisa que a gente falou no episódio da Federici. Ao passo que também não pode se manter sem ele, então tem um pouco a ver com essa coisa que eu acabei de falar, dessa contradição bizarra, de odiar a mulher, precisar da mulher, entendeu? Você não dá nenhum suporte, não dá nenhum valor, nenhuma importância ao trabalho da reprodução social, mas você não pode viver sem ele. Você, no caso, o capitalismo, tá? Tô falando com você, capitalismo. Não se faça de tonto. Então, o nosso trabalho ele é tratado como uma dádiva, como se fosse uma fonte gratuita e inesgotável de cuidado. Bem lindo, bem amor. Mas, quando a crise entra no seguinte momento, quando a sociedade abre mão de garantir de forma pública e estatal os trabalhos da reprodução social, ela esgota esse trabalho e, portanto, vai aos poucos se estrangulando, porque ele precisa existir. E essa justamente é parte da crise desse neoliberalismo, né? As nossas capacidades individuais e coletivas dessa sustentação social, elas estão se esgotando. Eu achei que você foi falando, né? E aí na minha cabeça veio, olha como é significativo que essa coisa que sustenta o sistema, como o trabalho da mulher, né, na reprodução social e como a natureza, não tem nenhuma garantia que ela continue se perpetuando, como o trabalho da mulher e como a natureza. E olha como esse paralelo entre a mulher e a natureza, ela vem desde a Federici, desde do feudalismo, desde que as coisas relativas à natureza, aos ciclos e ao natural são coisas tipicamente femininas, e essa mesma né? ideia de que é uma fonte inesgotável, né? Exato, inesgotável, tá lá, não precisa de nada, vai estar sempre lá, linda e a seu dispor, a favor do amor, inclusive. Mulheres e natureza. Fiz aqui uma digressão, mas enfim. Pachamama. Quando essa sociedade coloca as mulheres no mercado de trabalho, parece que a gente tá construindo ali um negócio de equidade de gênero, né? Olha, as mulheres estão até trabalhando. Um negócio de equidade de gênero. Um negócio lá. Mas, na realidade, a gente tá sendo enganada, porque, a gente não tá sendo libertada de nada, pelo contrário, a gente tá tendo 2, a nossa exploração dobrada e reforçada, alimentando essa crise da reprodução social, porque você vai trabalhar fora de casa, mas você vai continuar trabalhando dentro de casa, certo? Por isso, o nosso trabalho assalariado, ou seja, a nossa entrada no mercado de trabalho, ela não é libertadora, nem um pouco, já que esse trabalho, que também muitas vezes é precário, é mal remunerado, sem direitos trabalhistas, sem benefícios sociais, não dá pra gente uma oportunidade de vida plena. Pelo contrário, dá mais vulnerabilidade ao assédio, ao abuso, aí agora dos patrões também. Não só dos maridos. Não só dos maridos, justamente. É, na verdade, uma generalização da opressão, assim. É cruel num nível, desconhecido. Nada bom. E as únicas pouquíssimas mulheres que, de fato, se privilegiam desse mercado de trabalho neoliberal são justamente aquelas que ocupam essas posições de prestígio, né? Tipo a nossa amiga Sheryl Sandberg, que a gente já falou.
ainda que de forma menos valorizada do que os homens, porque daí sempre vão ter vários relatos delas dizendo, eu fui lá, eu me tornei CEO do Facebook, a porra toda, mas na real eu fiquei batendo cabeça com homem mesmo quando eu tava lá. As próprias, sei lá, mulheres de Wall Street, né, as mulheres de Hollywood, que estão nessas posições muito, muito no topo da pirâmide, mas que mesmo assim, sim, se sentem desvalorizadas. E são, efetivamente são, né? Assim, em comparação com os homens, sim. Exato, só que a grande maioria das mulheres não é essa, né? A grande maioria das mulheres está exercendo funções, aí sim, realmente desvalorizadas e precarizadas, trabalhando sobre péssimas condições, muitas vezes, inclusive, reproduzindo o trabalho da reprodução social, que agora passa a ser remunerado, só que é mal remunerado. Então vai trabalhar em alguma coisa relativa à alimentação, ao cuidado, à limpeza, à higiene, à saúde. Família. Trabalhos que vão reproduzir ali o que ela já tá fazendo dentro da sua família, né? Exatamente. E essa organização, ela traz muitas consequências pro trabalho de reprodução social. Como, por exemplo, quando a mulher é obrigada a trabalhar em muitos empregos para sustentar sua família, porque só assim ela consegue arcar com os custos da própria reprodução social. Então, ela sequer consegue... se ela não tiver todos esses empregos, ela não consegue comprar comida para cozinhar, ela não consegue comprar sabão em pó, ela não consegue comprar um alvejante, entendeu? Ela precisa pagar, essas coisas também são pagas. E se ela não tiver tantos empregos, ela sequer consegue custear a sua própria reprodução social. Olha que coisa maluca. E é louco, porque nessa lógica, tipo, você vê milhões de mulheres que vão trabalhar em outras casas, né, em outras famílias, e cuidar dessa reprodução social dessas outras famílias e crianças ou idosos e abandonam as suas próprias famílias, né? Sim. A gente tem, tipo, sei lá, fico pensando no Que Horas Ela Volta, por exemplo, né? Que é um exemplo, assim, bem nítido, bem óbvio na nossa cara. De abrir mão da construção da sua própria reprodução social. Mas outra forma com o que o capital ataca a reprodução social é quando ele ataca os serviços sociais públicos, porque são justamente esses serviços sociais públicos que garantem que a mulher não precise se matar para garantir os serviços de reprodução social nas suas casas. Então, se em outro momento da história do capitalismo, que é razoavelmente recente, inclusive a níveis de Brasil, os trabalhadores de países ricos e de alguns países daqui do sul global puderam receber algumas concessões de apoio à reprodução social, sei lá, ainda que contraditórios, como as pensões, os direitos trabalhistas, a saúde, a educação pública, enfim, todas. Se isso existia, hoje isso já não é mais o caso. A gente vê que o que está sendo feito, o que está acontecendo na maioria desses países é que esses direitos, esses serviços estão sendo cada vez mais atacados, e isso compromete a reprodução social, né? Não tem como não comprometer. Eu não aguento mais falar da Federici, mentira, eu aguento, posso falar dela pra sempre, mas, novamente, é o que ela vai tratar lá no livro, né, do nosso episódio 2, que esse capitalismo neoliberal, ele também tá obstinado a atuar nos países do sul global de uma maneira a disciplinar os povos e a controlá-los, por exemplo, por meio de uma arma que é a dívida pública, que vai autorizando os estados a abrirem os seus mercados e a impor políticas de austeridade que prejudicam e tornam os povos dependentes mesmo. É esse capital também que se organiza em uma frente mais popular, com créditos de consumo, que vão dando uma falsa impressão de melhoria de vida, mas que na verdade vai endividando a população e a mantém subserviente, né, em última instância. Nessa ofensiva, a gente vai se vendo mesmo em uma situação em que a gente é obrigado a aceitar qualquer oportunidade no mercado de trabalho. E, tipo assim, se você olhar pro lado e falar com o seu colega que está ouvindo, enquanto você está ouvindo o Grifa, está aí sentado no ônibus ao seu lado, você vai ver exatamente isso. E nessa situação, as mulheres, elas acabam trabalhando muito mais, em lugares muito horríveis, sem a opção de utilizar esses mesmos serviços públicos, que deveriam ser garantidos, né? E precisando cumprir o trabalho de reprodução social da mesma maneira, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, muitas vezes, a resposta que as mulheres, justamente o que eu estava falando, porque a resposta que as mulheres mais privilegiadas, e veja, não são apenas as mulheres super privilegiadas, as mulheres que possuem alguma quantidade mínima de privilégios, a resposta que elas encontram, justamente, elas trabalhando muito em lugares horríveis, sem a opção de utilizar nenhum serviço público, o que elas vão fazer? A resposta que elas encontram é a terceirização dessa responsabilidade. Então, elas pegam setores menos privilegiados, elas contratam essas mulheres, são mulheres mais pobres, na maioria elas são não brancas, elas são imigrantes, e essas mulheres vêm cuidar da sua casa e da sua família, enquanto elas trabalham de formas que são minimamente mais lucrativas. De novo, isso acontece em tal escala que até essas mulheres mais pobres, quem sabe, também sejam prejudicadas.
por estarem trabalhando muito em um lugar que não é um lugar que, sei lá, no caso do Brasil, até outro dia não tinha direitos trabalhistas, elas também precisam cumprir um trabalho de proteção social, elas também não conseguem, aí elas vão lá para uma mulher ainda mais pobre, ainda menos privilegiada, e contratam para fazer isso. Aí aquela mulher até chegar, assim, no fundo do fundo. Então, isso é o que elas chamam de cadeias globais de cuidado. E elas se instauram indefinidamente, porque ela não tem fim, assim. O fim é só o fim da pirâmide mesmo. E isso é muito bizarro, porque às vezes a gente tem a impressão de que só as madames riquíssimas dos jardins contratam essas mulheres para trabalhar em suas casas, mas na verdade não. Na verdade, esse é o mecanismo que muitas mulheres que estão numa situação de merda encontram para se sustentar. Porque elas não têm como exercer os seus trabalhos de reprodução social e elas têm que exercê-los, né? É uma contradição horrorosa. É isso tudo que a gente relatou que tem se chamado crise do cuidado. Porque isso é parte de uma crise estrutural ampla. De novo, é uma coisa que elas falaram e a gente falou bastante também. Então, apesar de parecer, né, quando a gente fala crise do cuidado, parecer que é uma crise restrita ao lar, ela diz respeito também à luta pela moradia, por renda, por alimentação, por direitos humanos e trabalhistas, por serviços públicos no geral, como saúde, educação, assistência social, etc. Essas lutas pela ampliação desses direitos, desses serviços, clamam por uma reorganização da relação entre trabalho produtivo e reprodutivo, visando conquistar novos arranjos sociais que priorizem, de novo, a vida das pessoas e os nossos vínculos. Então, quando a gente pensa em trabalho de reprodução social, a gente não está só falando da mulher em casa, trabalhando muito. A gente está falando também de uma crise, de um problema de serviços sociais que organizam a sociedade. Então, essa crítica vai longe, ela é bem mais profunda. E a parte final desse pós-fácil, da parte final, elas vão chamar de a política do feminismo para os 99%, que, bom, é um fechamento em que elas vão dizer que o momento histórico que a gente tá vivendo, ele é muito sério e delicado, né? Sério, amigas. É mesmo? É mesmo. E o nosso feminismo, ele precisa estar à altura desse momento, né? O que significa, primeiramente, que ele precisa ser radicalmente anticapitalista. Não só nos discursos, mas nas ações. Chama praxis, né? Isso. Já que o capitalismo não vai resolver o nosso problema. Enquanto a gente estiver procurando solução para as coisas dentro do capitalismo, surpresa, não vamos achar. Amigas. E o manifesto, ele vai nos ajudar muito com reflexões cabíveis, mas ele não vai dizer exatamente o que a gente tem que fazer. Até porque que ruim que seria ter um livro que vai dizer exatamente o que a gente tem que fazer, né? Mas tem gente que procura isso, né, amiga? Então, tem gente que procura isso, tem gente que procura isso no YouTube, tem gente que procura isso no Instagram. Quando, na verdade, a gente só vai saber isso, gente, no curso da luta. De novo, é a gente gritando no último episódio que é só a luta que vai mudar as coisas. Até ênfase no gritando. Porque isso aconteceu. Exato. Até por conta da especificidade, da materialidade dessa luta em cada lugar, né, que ela se aplica. Só que para isso a gente precisa estar ativamente envolvida na luta. Um dos pontos que a gente vai falar aqui pela 1000ª vez, porque ele precisa ficar claro, é a nossa... A gente vai fazer uma prova no final da temporada, e aí... O assunto vai ser feminismo liberal. É isso. Um dos pontos que precisa ficar claro pra elas e pra gente também é que a gente se contrapõe ao feminismo liberal. Porque ele só defende maiores oportunidades, reforma das leis, enfim, uma coisa bem branda. Outro ponto que também precisa ficar claro é que só travar uma luta contra a exploração ao trabalho assalariado também é insuficiente na emancipação de mulheres. Então, se, por um lado, o feminismo, que só quer reorganizar as mulheres para que todas sejam CEOs, não é suficiente, porque não questiona o capitalismo. Um movimento que só questiona o capitalismo e a exploração ao trabalho assalariado e não questiona como isso afeta e está ligado com as mulheres também não é o suficiente. Veja bem. Então, a gente precisa superar esse vínculo entre produção e reprodução que subordina a produção à reprodução a fim de obter lucro. Mas para superar esse vínculo, a gente precisa superar o sistema que constrói esse vínculo. Que é o que, Isa? É o capitalismo? Isso! Acertei! Isso vai cair na prova. O feminismo liberal, ele trabalha em reverter esse radicalismo feminista. Então, tá sempre trabalhando para dar aquela impressão de que a nossa luta, ela quer manter muito
de como está. A gente não quer grandes mudanças, só algumas concessões. Então, calma. Não fica desesperado, porque não é tanta coisa assim. A gente só quer uma coisinha que outra ali. A gente só quer esperar o governo Biruliro e voltar ao que era antes, porque antes tava suave. Tava tranquilo. Beijo, Alckmin. Então, essa corrente do feminismo liberal, ela emergiu quando aquele radicalismo que começou na década de 70 estava em baixa, estava declinando. E isso deu espaço para essa narrativa dentro da cultura política dominante. Eu não sei, hoje em dia eu vejo muito menos isso, mas eu lembro quando o movimento feminista da nossa geração voltou a pipocar, tinha muito um discurso assim... Ai, fulana, eu não gosto do feminismo porque o feminismo fala mal de homens. Aí vai lá a feminista e fala assim, não, isso não é o feminismo, isso é o femismo. Você lembra dessa história do feminismo? O que é feminismo? De onde foi? Sob qual base? Vocês vão me obrigar a citar dado do Labella no podcast, né? É isso que vai acontecer. É aí que vocês querem que eu chegue. Ah, meu Deus. Eu nunca mais, graças a Deus, ouvi ninguém falando isso. Acho que passamos. Mas é justamente essa ideia de que, tipo assim, não, feminista não é radical. É tipo assim, existe várias feministas. Você pode ser feminista e gostar muito de empresas. Tá bom, pode. Poder você pode, né, linda? Mas, assim, o quanto você tá fazendo um bom trabalho enquanto feminista já é um pouco questionável. Vamos mais uma coisa que vamos deixar aí pra você pensar. No entanto, é importante que a gente lembre que o feminismo anticapitalista e antirracista, ele não deixou de existir, né? Ele principalmente foi sendo construído pelas feministas negras ao longo desse tempo todo. Além de teóricas materialistas queer, por exemplo, e dos coletivos militantes que, bom, estavam atrelados a essa luta que a gente tá tanto falando há tanto tempo, né? E não é porque tava tudo meio parado, aparentemente, que essa galera não tava aí fazendo muita coisa. E agora a gente tá passando por um período de renovação desse feminismo marxista. Já que com a ascensão do neoliberalismo, todos os movimentos que questionavam essa ordem capitalista e lutavam a favor dos trabalhadores e trabalhadoras acabaram se enfraquecendo. Mas tem uma boa notícia, que é isso tá começando a mudar dentro do movimento das mulheres, né? Essa hegemonia do feminismo liberal e de um feminismo institucionalizado, né, domesticado dentro das instituições, ela vem sendo questionada, até porque ele não tá dando mais conta de porra nenhuma, obviamente. Não responde. E vai dando espaço a uma nova onda de radicalismo feminista, que vai se reconstruindo, aliás, vai se construindo, né, porque ele é novo, a partir da renovação das greves, denunciando esse trabalho não remunerado da reprodução social, e inclusive redemocratizando as lutas trabalhistas, incluindo novos trabalhadores nessa pauta, tipo, quem é trabalhador, né? Uhum. Esse novo movimento feminista marxista radical, ele vem justamente para repensar o que é classe. Para repensar o que é uma classe social. E que elementos contam e são importantes na análise da luta de classes. Para dizer que nós, da classe trabalhadora, os 99%, nós não somos homogêneos. Nós não somos iguais, nós não somos universais, que é uma coisa que foi, né? A gente falou sobre isso também no episódio da Bell Hooks. Isso foi falado durante muito tempo. Nós não somos homogêneos, iguais e universais, mas nós somos um grupo com diferenças internas. A ideia desse movimento feminista, desse novo movimento feminista, é derrotar uma velha ideia de que a classe trabalhadora é abstrata. E ela é indiferenciada, e que a luta das mulheres e da negritude divide essa classe trabalhadora. Esse feminismo trabalha com a noção de que a classe trabalhadora é composta por bilhões de mulheres e pessoas não brancas, imigrantes, etc., e se alia às lutas contra políticas que atingem esses grupos. Só um parênteses, que no livro, na tradução, não sei exatamente como está em inglês, mas elas falam bastante de mulheres racializadas, né? E aí eu estava tendo uma discussão no meu curso sobre como, na verdade, todas nós somos racializadas, né? As mulheres brancas também são racializadas. Isso, porque a gente tem que falar de branquitude racializando a discussão sobre branquitude. Todo mundo foi racializado, não foram só as mulheres não brancas. E aí eu substituí, a gente usou esse termo, porque é o termo que elas estavam usando, aí eu parei e falei, não, acho que esse não é o melhor termo. Todas nós somos mulheres racializadas, né? Então eu substituí por pessoas não brancas. Pra derrotar... que é isso que todo mundo quer saber, eu espero. Para derrotar o capitalismo neoliberal e todas as suas faces, a gente precisa de alianças bem robustas entre diversos setores que têm suas vidas atacadas pela forma de funcionamento do sistema. Então, para a gente constituir essas alianças, o caminho ele não passa por lutas que são fragmentárias, não passa pelo cada um por si, você que se vira, eu vou aqui tocar meu feminismo, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu vou tocar meu feminismo, mas o resto é que se vire, elas que lutem. Eles que lutem. Eles que lutem. Eles que lutem. Mas tampouco
vai ser possível ou é possível a gente se aliançar com quem não reconhece que existem diferenças concretas entre os diferentes setores da classe trabalhadora. Então, nós temos diferenças de gênero, nós temos diferenças de raça, nós temos diferenças de sexualidade, de etnia e assim por diante. Nós temos diversas diferenças. Essas diferenças, elas existem e a gente não consegue dar conta de responder aos problemas desse sistema se a gente não reconhecer que nós somos diferentes. A gente só consegue fazer essa aliança se a gente reconhecer isso. Isso não é fragmentar a luta, isso é simplesmente partir de um ponto democrático, que abarque todo mundo. Então, que todas as pessoas possam ser felizes, né? Já que a gente tá falando da busca de uma vida digna, que todas as pessoas sejam felizes. Exatamente. Mesmo. E o que o manifesto propõe, nessa tentativa de desfragmentar nossas lutas, sem apagar nossas diferenças, é que a gente lute sem deixar que o capitalismo use as nossas diferenças como armas pra se separar. Porque nada mais liberal do que falar isso, né? Que a luta é segmentada, né? Uhum. E que tá dividindo e tudo mais. Exatamente. Por fim... as autoras, elas vão definir que esse feminismo para os 99% é um feminismo anticapitalista inquieto, que não se satisfaz com pouco nem com o mínimo, mas sim luta por igualdade, justiça e liberdade para todas as pessoas. Vamos com a gente no feminismo inquieto, feminismo quente, feminismo inquieto. Para fechar, nós temos algumas dicas de alguns vídeos e um texto que a gente recomenda para seguirmos pensando sobre esses assuntos propostos. O primeiro vídeo é um vídeo que está no canal da Boitempo, que é a autora Flávia Biroli, falando um pouco sobre reprodução social. Esse é um vídeo que ajuda a entender um pouco esse conceito, que ele é um pouco mais complexo mesmo. Então, para quem ficou na dúvida, a gente vai colocar o link lá no blog, vocês dão uma olhada. Jabazeira demais da Boitempo nesse episódio, hein? Vai vendo, ó lá. Eita, nós. E aí também tem um outro vídeo, também no canal da Boitempo, da Thalira Petroni. Que ela vai realmente fazer quase uma resenha do livro, que enfim, né, pediram pra ela quando ela escreveu o prefácio. Ela vai apresentar e fazer esses links com a realidade brasileira. E, gente, é muito lindo ouvir a Thalíria falando. Eu recomendo fortemente que vocês... Somos do fã-clube. O fã-clube, assim, geral mesmo. Presidentas do fã-clube. E assistam, porque ela explica de uma maneira, enfim, muito didática. É muito bonito ouvir ela falando. Resume tudo, assim. E aí, por último, falando em Thalíria e falando em feminismo para os 99%, em setembro teve um debate que eu queria muito ter estado. Queria demais. Ter sido tudo na vida das pessoas. O nosso sonho é ganhar as passagens para ir ver essas coisas. Que foi um debate com a Titi Bhattacharya e com a Tinzia, as autoras. E a Dani Monteiro, que também é uma deputada estadual perfeita e maravilhosa do pessoal do Rio de Janeiro. E elas duas, que duplas, né? Juntaram a Titi com a Tinzia e a Thalíria com a Dani, e elas fizeram um debate do feminismo para os 99%, que foi gravado e também está disponível no YouTube, no canal do YouTube da Boitempo. Dá uma olhada, porque essas mulheres são perfeitas. E também tem a entrevista da Nancy Fraser, né? Que aí é em texto, não é em vídeo. Mas que é uma entrevista, cara, bem extensa e bem boa. Adivinha onde tá publicada essa entrevista? Eu não vou dizer, porque eu vou dizer depois do desconto. Então eu não vou falar onde tá. Vocês vão lá no nosso blog e vão descobrir. Porque tá ficando feio. Mas, realmente, a Boitempo fez um trabalho muito bonito de recolher todos esses materiais para ajudar na leitura do livro. Então, obrigada, Boitempo. Muito obrigada, Boitempo. Então, essa entrevista da Nancy Fraser, que é uma mulher chiquérrima. Chiquérrima, Vocês vão gente. ver, ela é bem chique. E chama Um Feminismo que Visa Libertar Todas as Mulheres Deve Ser Anticapitalista. Leiam, porque é verdade. Enfim, né, gente? Ai, gente, acabou a primeira temporada do Grifa! Não, sim, aliás, porque é férias! Férias, a gente vai estar de férias, então calma lá, vamos lá. Acabou a primeira temporada do Grifa, a gente tá muito feliz de ter feito esses 3 episódios e um piloto. Foi, tipo, uma experiência muito, muito fantástica. E eu vi a resposta de vocês e tudo mais, tá sendo incrível. E a gente trouxe livros que realmente eles são, tipo, formadores do que a gente acredita que é o feminismo, o nosso feminismo e o feminismo que a gente quer que construa uma nova possibilidade de sociedade e tudo mais. Mas também a gente trouxe 3 livros escritos por mulheres feministas, porém gringas, né? Sejam elas estadunidenses, europeias, enfim.
E a gente quer aqui atender publicamente ao chamado de Angela Davis, que obrigou a gente, deu um pedala na gente pra gente ler as feministas brasileiras, e é verdade, é uma grande falha na nossa formação como um todo. Então, o livro escolhido, o nosso próximo livro, escolhido para o nosso próximo episódio, é O Pensamento Feminista Brasileiro, que foi lançado pela Bazar do Tempo, e que a gente vai fazer alguns episódios especiais no ano que vem. 2020 apenas. E aí, pessoal, isso vai ser lá em fevereiro. Fevereiro, Isa? Yes. Então a gente vai ter... Ai, estou muito feliz. A gente vai ter 1 mês de férias. Não só porque a gente quer ficar com pernas pro ar. Eu, no caso, tá viajando no mar, belíssima. Torrando a bunda no sol. Torrando médio, porque eu sou muito branca. Mas eu vou estar lá tomando uma água de coco deliciosa, entendeu? Não só por isso. Porque se fosse só isso, a gente dava um jeito. Mas é realmente tático o que a gente tá propondo. Estratégico. Porque a gente quer que vocês escutem e ouçam, tenham tempo, né, de acompanhar todos esses episódios que a gente lançou até agora. Porque nós sabemos que foram vários, nós sabemos que foram 3 leituras, nós sabemos também que foram 3 leituras que, assim, tirando o livro da Bel, que é mais simples, não são leituras tão simples. Densas, né? São leituras densas que requerem, assim, você poder comprar o livro, você baixar o livro, você poder pegar o livro emprestado, fazer a leitura, enfim. Então, a gente quer que vocês tenham esse mês de férias, mas, viu, não é férias escolares pra vocês têm tarefas. Vocês têm que ouvir os outros episódios pra ficar em dia com o Grifa Podcast. E aí, sim, em fevereiro, a gente começar de novo essa nova temporada com o Grifa todo gabaritado. Muito bem, ó, lição de casa, hein? Vocês estão falando aqui com uma professora. Eu não quero nem ver se vocês desobedecerem a escola. Palmatória. Aí, como a gente passou tarefa de casa, a gente também vai dar um presente de Natal pra vocês. A gente acredita que no Natal, de repente... Esse episódio a gente nem ficou tão brava, vai? O último foi pior. A gente tá aqui no espírito natalino. Lindas. Lembrando vocês que tem cupom de desconto. Onde? No site da Boitempo. Na Boitempo. 20% de desconto, gente, pra comprar vários livros. Silvia Federici, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Feminismo para os 99%. Tem livro da Flávia Biroli, tem a Margem Esquerda, que é a revista da Boitempo também. Tem um monte de coisa pra vocês comprarem lá. Yes. Com esse desconto, Grifa 99, vai até o final de janeiro. Então tem bastante tempo, aproveita o 13º, saudades do 13º. E sejam felizes. E também tem a nossa parceria com a Livraria Simples, amada, aqui em São Paulo, que oferece 15% de desconto no livro do mês, então Feminismo para 99%. E, além disso, condições de entrega muito legais para todo o Brasil. Então, vai ser... Quem tá achando que frete caro e tudo mais, conversem lá com eles, porque é muito legal mesmo, vale a pena. Então é isso, gente. Feliz 2020 pra vocês. Boas entradas. A gente tá aqui pulando 7 ondinhas. Mentira, a gente tá filmando isso em dezembro. Exausta, a gente só quer que acabe. Mas imaginando a praia, com a praia em mente. Isso. Então, Feliz Natal pra quem comemora Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra quem comemora Ano Novo. Tô brincando. Ano Novo que é uma construção social. E a gente se vê em fevereiro, que a gente vai estar o quê? Próximo do Carnaval, do 8 de março. Nossa. Coisas maravilhosas. Vai ter muito episódio bêbada, né? No Carnaval. A gente vai fazer um especial Carnaval. Natal, a gente vai... Natal não, Carnaval. Ops. Vamos sair de livro no Carnaval? Gostei. Tchau, gente! Tchau, gente! Feliz 2020!